Seja muito bem-vindo, estamos chegando aqui no nosso podcast e o assunto é dinheiro e hoje o nosso encontro está muito especial, muito esperado, muitas mensagens perguntando quando que esse entrevistado estaria aqui conosco. O problema é que a agenda dele é concorrida, eu estou falando nada mais, nada menos que o nosso superintendente do Banco da Amazônia, Éden Sávio. Ele está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Éden. Olá, Marcos. Muito obrigado aí. Primeiramente, quero parabenizar pelo teu podcast. Eu tenho certeza que a audiência dele só está crescendo, levando conteúdos de boa informação para os ouvintes desse podcast. É um prazer enorme estar aqui, poder bater esse papo descontraído juntamente com todo o teu time aqui, levando aí um pouco do Banco da Amazônia para os seus ouvintes. Show de bola. Éden, só para a gente contextualizar, né, as pessoas que não conhecem ainda o Éden, eu acompanho o Éden porque eu trabalho com isso, você sabe. Eu sei que ele chegou aqui lá no comecinho de 2020, era gerente geral da agência Manaus Centro, aquela agência que fica ali na Teresina, e agora ele ocupou o cargo de superintendente. Como é que tá a tua trajetória dentro do Banco da Amazônia, Éden? Boa pergunta, Marcos. Então, eu entrei no banco em 2005, né, numa cidade chamada Barra do Garça, no interior do Mato Grosso, e de lá para cá venho galgando a carreira de executivo dentro do banco, passando pelas esteiras normais de aprendizado dentro do banco. Fui gerente lá em Lucas do Rio Verde, minha primeira gerência geral, passei por Cuiabá, Porto Velho, e depois cheguei aqui em Manaus em 2020, aqui como gerente geral da Manaus Centro. De lá para cá a gente foi qualificando as nossas competências, desenvolvendo as novas competências, e aí tive a oportunidade, e aqui agradecer toda essa diretoria do Banco da Amazônia, de poder ocupar essa cadeira de superintendente aqui no estado, representando aqui o estado do Amazonas e o estado de Roraima. Sim, rapaz, esqueci desse detalhe. É Superintendência Amazonas e Roraima. Como é que tá Roraima, cara? Tá desenvolvendo? Como é que tá lá? Roraima é um estado que a gente enxerga com uma grande oportunidade para fazer negócio, o agro muito forte. Esse ano passado, o desempenho do banco em termos de aplicação, é lógico que lá nós falamos de uma operação que teve de infraestrutura, isso traz o volume de aplicação muito maior no estado, mas assim, tirando essa operação de infraestrutura, foi pau a pau, foi uma briga muito forte em termos de aplicação do Amazonas e a aplicação de Roraima, tendo em vista que o agro lá é o carro-chefe da economia lá, um agro que está crescendo muito, muito pujante lá. O governador Denário tem incentivado muito essa questão do desenvolvimento do estado de Roraima, apesar de ser um estado novo, tem aí demonstrado aí crescimentos muito fortes, principalmente em relação ao PIB, a economia do estado, e o banco se apresenta de uma forma muito positiva lá, promovendo o desenvolvimento, contribuindo para a promoção do desenvolvimento. O banco, que é o principal braço do governo que tange as políticas de desenvolvimento do estado, não só lá do estado do Amazonas, de Roraima, mas de toda a região norte, por meio dessa ferramenta fantástica que é o FNO, que potencializa aí a concretização, a materialização de sonhos de empresas, de famílias. E aí, quando a gente fala dentro do FNO, é uma gama de produtos, de portfólio que o banco realmente opera, fazendo com que essa nossa região, os nossos estados que compõem a região da Amazônia Legal, possam acessar esse crédito de uma forma muito mais com custo-benefício menor do que o custo do mercado, justamente por entender a importância de ter um crédito cada vez mais fácil, cada vez mais ágil e cada vez mais célere e com custo de oportunidade menor. Com certeza, show de bola. E, de fato, eu posso assinar embaixo de tudo isso aí que o Sávio acabou de falar, porque realmente o FNO é o queridinho dos empresários, é onde a gente encontra aí condições diferenciadas, né, taxas abaixo do mercado, e isso com certeza faz total diferença, né, para você que nos acompanha, que tem empresa e que precisa aí de um recurso para avançar nos seus negócios. Aqui em Manaus, nós temos 3 agências do Banco da Amazônia. Queria aqui deixar meu abraço ao nosso amigo gerente-geral da Cachoeirinha, o Frank, o gerente-geral da agência Sumaúma, o Carlos, e o gerente-geral que está assumindo lá a agência da Manaus Centro, que é o nosso querido Daniel. Todo mundo muito focado
em aprender, em atender os clientes, os empresários. E falando em empresários, quais as perspectivas das linhas do FNO para 2024? Assim, a gente sempre soube que as linhas, os recursos têm acabado antes de chegar no final do ano, tem sido contratado. Como é que está isso para esse ano? O que o empresário pode aguardar em termos de volume de negócios para esse ano? Marcos, boa pergunta sua, né? O Banco da Amazônia, até meados de 2018, tinha essa cobrança, e uma cobrança muito justa em relação à aplicação do 100% do Fundo Constitucional. A partir de 2017, 2018 em especial, o banco reformulou sua esteira creditícia, o banco entendeu que precisava se modernizar, e desse período para cá, o banco já tem aplicado todos os anos 100% do recurso. Então, essa cobrança, que era uma cobrança justa da sociedade, para fazer com que o recurso do FNO realmente cumpra o seu fator social, que é gerar emprego, gerar renda, contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Para se ter uma ideia, desde 2020... nós, do banco, temos aplicado todo o recurso do FNO, ou seja, não tem recurso que seja devolvido. Não sobra nada. Não sobra nada. Todos os projetos que são apresentados dentro do banco, é lógico, respeitando toda a política creditícia do banco, de forma técnica, esses projetos que vão gerar emprego, vão gerar renda, são importantes para o desenvolvimento do Estado. Esses projetos são aprovados dentro do banco, né, dentro do critério, respeitando todos os critérios de análise creditícia. Para 2023, em 2023, nós tínhamos um orçamento de mais ou menos 12 bi, o banco cumpriu esse orçamento, aproximadamente 12 bilhões de FNO, mais ou menos 2 bilhões de outras fontes. Então, a gente está fechando ainda os números, né, de dezembro do exercício de 2023, vamos aí chegar em torno de 14 bilhões aplicados em toda a região. Para 2024, agora, nós temos um desafio só de FNO, uma média de 14 bi para aplicar na região, e mais 2 bilhões de outras fontes. Então, nós estamos falando de um orçamento de aplicação 16 bilhões. É bastante recurso. Bastante recurso. O banco está preparado para fazer essa aplicação, o banco se modernizou. Nós criamos, você acompanhou bem, o processo de reestruturação do banco, criando as centrais de crédito, parametrizando os processos de crédito, para que esse crédito seja realmente qualificado e seja cada vez mais rápido, mais célere, porque não adianta você ter um crédito e esse crédito demorar 6 meses, 1 ano, às vezes, para chegar na ponta. O importante é que você coloque à disposição da sociedade um crédito que seja oportuno em relação ao custo-benefício dele e que chegue na velocidade adequada para o empresário, para o produtor rural, desenvolver a sua atividade. Então, esse ano, para 2024, é um orçamento de 16 bilhões de negócios. Show de bola. E contamos muito aí com os nossos parceiros, projetistas, consultores, que trazem negócios para o banco, que dentro das suas esteiras também eles também passam qualificando esses projetos, porque eu tenho certeza, por onde eu tenho andado, e aqui nós temos grandes parceiros que trazem os projetos para dentro do banco, são projetos qualificados por eles, chega no banco já com uma certa triagem, isso ajuda muito o banco no seu preenchimento, no seu desenvolvimento das suas atividades, né? Fazer com que esse crédito seja analisado de uma forma mais rápida, porque já passou por um crivo de um consultor, isso é muito importante também, e é o nosso parceiro. Show de bola. Em relação à expectativa para 2024, como é que nós estamos enxergando, né? O governo federal tem trabalhado muito forte, de maneira muito especial, para fazer com que esse crédito seja dimensionado de uma forma muito maior para os pequenos negócios, né? Não significa que nós não vamos olhar os grandes negócios, mas o direcionamento é tratar de uma forma mais assertiva os pequenos negócios. Pulverizar mais o crédito, é isso? Exatamente, pulverizar mais o crédito. Dentro do nosso planejamento estratégico, o banco já, por si só, já aplica 51% de todo o recurso para os micro e pequenos negócios, né? O banco já tem essa obrigatoriedade de aplicar 51% de todos os recursos que ele tem do FNO voltados para os micro e pequenos negócios. E quando eu falo de micro e pequenos negócios, eu estou falando aí do PRONAF, que é a agricultura familiar, que
para esse ano de 2024 é um pilar estratégico do governo federal, e o banco, como sendo o braço do governo federal, ele apoia essas políticas, ele cumpre essas políticas, então todo o nosso time está preparado para ampliar essa nossa participação de fomento voltado para a agricultura familiar. Eu já ia tocar no assunto do Pronaf, e assim, vocês já perceberam que o Sávio gosta de falar. É um trabalho fantástico. Se você não conhece ainda o Pronaf, você pode acessar o site do Banco da Amazônia, né? Tem muito material sobre o Pronaf. Eu acho que essa linha, sabe, ela faz total diferença, né, na agricultura familiar. E aqui o Amazonas, que nós temos uma característica diferente do resto do Brasil. Os nossos municípios, eles são isolados ali, não só pela distância e também pelos rios. Como é que vocês pretendem aí, em 2024, atender o máximo possível dos nossos municípios, onde tem os agricultores familiares? Então, Marcos, essa semana, eu nessas visitas institucionais, visitei o secretário de produção, e deixo aqui meu abraço ao senhor Daniel, da CEPRO, e a gente levantou essas pautas, né? O estado do Amazonas é um estado que tem uma particularidade que nenhum outro estado tem. Com certeza. Pela dimensão que tem, uma dimensão intercontinental, pela logística, dificuldade de acesso, e quem mais sofre nisso são os pequenos negócios. E aí a agricultura familiar sofre ainda mais. Temos os entraves ambientais, os entraves fundiários, né? Os desafios que a gente precisa, como atores de desenvolvimento do estado, da região, a gente precisa realmente unir forças para que a gente encontre alternativas, lógico, cumprindo todas as diretrizes do Manual do Crédito Rural, mas precisamos encontrar alternativas para que esse crédito chegue lá na agricultura familiar. Para você ter uma ideia, o último censo que a gente estava discutindo são 300 mil produtores. 300 mil? 300 mil produtores aqui cadastrados pelo levantamento do último censo. O IDAM, ele atendeu em média de 40 a 42 mil produtores. Então tem um espaço enorme. Falta muita gente. Espaço enorme para que os atores, e aí eu coloco o Banco da Amazônia, né, como principal braço do governo, avançar nessas políticas de desenvolvimento voltadas para a agricultura familiar. Nós criamos em meados de 2018, a gente já começou essa plataforma e a gente operacionalizou início de 2020, 2021, o Basa Digital. O Basa Digital é uma ferramenta fantástica que ele oportuniza para o banco, para os seus assessores, os projetistas, assistência técnica, cadastrarem lá os produtores e fazerem o crédito de forma online. E o produtor só vai na agência já para assinar praticamente a abertura de conta e o contrato já pronto. Mas todo o cadastramento, toda a análise creditícia é feita por esse aplicativo. Show de bola. O Pronaf, então, vai poder ser contratado via aplicativo. O Pronaf já é contratado via aplicativo, já tem... isso já passou pela fase de maturação. Para você ter uma ideia, aqui no estado do Amazonas e Roraima, nessa superintendência, nós contratamos 23 milhões em agricultura familiar, em Pronaf, sendo mais ou menos 10 milhões lá em Roraima e 13 milhões aqui. Essa conta está se fechando ainda, aqui no estado do Amazonas. Show de bola. Então, para você ver essa importância, a importância da tecnologia, e o banco tem se modernizado isso. E o mais importante é que esse crédito ele chegue lá de uma forma muito mais rápida. Para você ter uma ideia, nós levávamos em média, um crédito que levava em média de 90 dias para ser analisado e ser realmente performado, ou seja, materializado, o dinheiro na conta do produtor. Hoje nós conseguimos fazer isso em 24 horas, em 48 horas. Então, demonstrando assim o compromisso do banco em relação a atender os pequenos negócios, de maneira muito especial, atender a agricultura familiar, fazendo com que o produtor rural, que tem uma importância muito significativa na nossa cadeia produtiva, realmente consiga subsídios creditícios para tocar o seu negócio, para desenvolver, para crescer, para melhorar a produtividade, para melhorar os índices econômicos da região. Show de bola. Eu particularmente não conhecia essa linha aí, porque eu não atuo nesse segmento, e quero deixar os parabéns para você, para a equipe do Basa, que eu tenho certeza absoluta que vocês estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas que estão aí muitas vezes isoladas dentro de um município, tentando ali a sobrevivência com aquilo pouco ali que produz. Eu tenho acompanhado também o trabalho do Marcos Vinícius,
que também já esteve com a gente, também vai voltar aqui da FEAM, ele também tem essa preocupação. Lógico, o volume dele não dá para comparar com o Banco da Amazônia, mas toda a equipe do Banco da Amazônia está de parabéns. Pegando essa carona, eu tenho uma pergunta para ti, Sávio. Por que que o tambaqui que a gente come aqui, a grande maioria vem de Roraima, de Rondônia e não do Amazonas? O que que acontece? O pessoal não vai buscar crédito? Qual é o segredo na sua visão como banco? Olha, Marcos, esse é um tema bastante interessante, né, e desafiador para nós, do Banco da Amazônia, e para os atores de desenvolvimento do Estado, né? É difícil de aceitar porque que aqui no Amazonas se consome tanto pescado vindo de Roraima e de Rondônia, né? E realmente são nesses dois estados onde a gente tem aplicado recurso muito maior do que aqui, e cases de sucesso. Aqui nós temos outros clientes importantes aqui também em Roraima, né, que contribuem aí para esse sistema produtivo. No Amazonas a gente já teve muitos casos de financiamento, infelizmente alguns não deram certo, né? Aqui tem vários fatores, né? Quando falar de piscicultura no estado do Amazonas, você tem que analisar vários fatores. Fator logístico, né? O custo da ração, que às vezes acaba inviabilizando a produção, né? Onera lá o custo, achatam as margens de rentabilidade do produtor. Talvez seria isso um grande desafio. Não é falta de recurso. Recurso, o banco tem recurso para aplicar em todo o setor produtivo. Todo o setor primário, qualquer cadeia produtiva, o banco tem recurso para aplicar, né? Alguns critérios dentro da piscicultura que também passam pela questão das licenças ambientais, que às vezes o produtor não consegue acessar as licenças, ter acesso às licenças, e aí o banco não pode colocar recurso onde não tem um empreendimento totalmente legalizado, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista fiscal. E nós, como banco, como agente público, nós precisamos cumprir todas as legislações federais quanto às legislações do Estado. Então, às vezes, o produtor tem até o sistema produtivo dele lá, mas às vezes ele não consegue a licença venceu. Então, ele tem essa dificuldade, talvez, de renovar a sua licença. E isso acaba também inviabilizando que o banco possa entrar com um apoio financeiro para o setor. Então, para falar da piscicultura aqui no estado, talvez fique até uma sugestão, trazer um especialista aqui da sugestão, mas nós, como Banco da Amazônia, temos total interesse em fomentar essa cadeia, porque entendemos que temos oportunidade, que o Estado apresenta oportunidade, que os produtores aqui possuem a capacidade técnica, tem as assistências técnicas aqui do Estado, tem empresas que dão assistência técnica para o produtor, e só falta talvez a gente unir forças para que essa cadeia produtiva aqui, para que essa matriz econômica, a piscicultura realmente possa se fortalecer e a gente possa diminuir essa dependência de pescado vindo de Roraima, vindo de Rondônia. Show de bola. Então, para você que mandou essa pergunta, dinheiro tem, precisa atentar a todos esses detalhes aí que o Sávio colocou na mesa, principalmente na questão ambiental, que a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande, e também a questão da licença do uso hídrico. Vencendo essas barreiras, com certeza você vai conseguir aí apoio do banco. Logicamente vai ter uma análise de crédito, como qualquer outro tipo de operação. Mas, Sávio, ainda nesse assunto, para a gente encerrar essa questão rural, a gente observou que o Plano Safra 2023, ele veio maior, né? Ele veio 362 bilhões, 26% a mais do que o anterior. Como você vê isso agora no papel de superintendente? É uma oportunidade para o banco, né, em termos de projeção de negócios. E quando eu falo de projeção de negócios, é oportunizar que as regiões recebam mais recursos, e as regiões recebendo mais recursos têm a capacidade de influenciar outros setores, como educação, o IDH do município, a economia de modo geral, né? Então, realmente, para Plano Safra 22 e 23 foram cerca de 9 bi de aplicação, 7 bi em termos de aplicação, e para 23, 24 nesse Plano Safra, 9 bi e 600, uma média de 9 bi e 600. Então, foi realmente um crescimento desse Plano Safra. Isso impulsionou o banco a acelerar as suas esteiras de crédito, mas isso traz para nós um sentimento de pertencimento dessa região e um sentimento de trazer para quem realmente precisa um crédito
subsidiado pelo governo federal por meio do FNO, e um crédito que vai realmente apresentar soluções não só no apoio creditício, mas em outras vertentes da sociedade de modo geral. Como eu te falei, elevação do índice econômico, elevação do IDH, elevação da educação do município, diminuição da inadimplência. São vários fatores que o crédito oportuniza para o município, para o estado, para a região, por meio do sistema financeiro. Legal. E nessa questão de quantidade de agências, a gente sabe que não é todo município do Amazonas que tem uma agência do Banco da Amazônia, né? Se eu não me engano, acho que são 8 municípios ou 9, eu posso estar enganado. Como é que vocês pretendem atender os outros municípios que não têm a agência física? Bom, Marcos, essa é uma excelente pergunta também, né? Talvez um desafio, né? Um grande desafio, principalmente pela questão de fazer crédito e fazer crédito de fomento na região norte, de maneira muito especial, fazer crédito de fomento no estado do Amazonas, pela sua dimensão, pela sua logística, pela dificuldade de acesso. Você que é um conhecedor do estado, sabe que tem locais que não tem nem internet, não tem nem luz, às vezes, né? Tem uma dificuldade de acesso a sistemas básicos. Então, fazer crédito realmente no estado do Amazonas é um desafio. Em relação à nossa participação, o banco tem, dentro do seu escopo estratégico, o banco ele é obrigado a aplicar crédito de fomento, e quando eu falo crédito de fomento, eu falo investimento, eu falo um custeio agrícola em todos os municípios da região norte. Então, todos os municípios... Todos. Se você pegar os nossos resultados, os balanços dos anos anteriores, o banco em todos os municípios tem aplicado, tem cumprido essa métrica de aplicar, de fazer chegar crédito em todos os municípios da região norte. Show de bola. Da região norte. Aqui no estado do Amazonas nós temos 62 municípios, todos os 62 foram contemplados ano passado. No estado de Roraima nós temos 15 municípios, todos foram contemplados com recurso do FNO. E qual que é a estratégia que o nosso presidente, o presidente Leste, que assumiu meados de 2023, tem trazido aqui para o banco, né? Primeiro, estreitar esse relacionamento com os parceiros, com as assistências técnicas, isso é muito importante, porque as assistências técnicas elas acabam sendo um braço do banco nesses municípios onde o banco não tem unidades. E dentro do planejamento estratégico, o Lessa está trazendo a ideia de ampliar esse atendimento por meio de correspondentes bancários. Então, é algo que já está no escopo do banco, porque o nosso presidente, a nossa diretoria, ela entende a importância que o banco tem para a região, e estando mais próximo do produtor, estando mais próximo do empresário, estando mais próximo da sociedade, o banco tem a capacidade de atender de forma mais rápida e mais célere os desejos creditícios da sociedade. Show de bola. Aproveitar e mandar um abraço, presidente Lessa, ainda eu não o conheço pessoalmente. O outro presidente, nosso querido presidente, ex-presidente agora, Valdeci, já esteve conosco aqui nesse podcast. Então, presidente Lessa, quando estiver em Manaus, tiver a oportunidade da sua agência, vem aqui também compartilhar conosco para a gente falar um pouquinho aí sobre a questão do FNO. E editais, eu dei uma olhada lá no site, que eu quero te parabenizar, está cada vez mais moderno. Você que está nos acompanhando, você pode entrar no site do BASA, você vai lá conhecer todos os produtos, está cada vez mais explicado, um passo a passo. Inclusive tem muitos checklists que você pode fazer o download aí. E eu queria saber da parte de editais, que eu dei olhada lá, tem os editais em aberto. Como é que está isso? Então, Marcos, com relação ao edital, o banco hoje está aberto o edital com foco no desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica, né? Esse edital é de suma importância porque ele vai tratar sobre pesquisas voltadas ao desenvolvimento da agricultura, o agronegócio, por exemplo, projetos que vão diminuir o impacto ambiental, né? Como, por exemplo, o manejo de floresta, né? Projetos com foco em pesquisas voltadas à restauração do ecossistema, projetos que contribuem para o desenvolvimento de cidades, apresentando soluções aqui importantes, como, por exemplo, fontes de energias renováveis. Então, esse edital está aberto, as inscrições vão até fevereiro agora, então você que tem interesse em participar, que tem um projeto que realmente apresente soluções tecnológicas sustentáveis para a região, acesse o nosso site,
www.bancoamazônia.com.br. Lá tem o edital, tem todos os critérios para participar desse processo seletivo. Esse edital, esse projeto é encaminhado via online, né? Via Tudo digital. Tudo digital, não é protocolizado na agência. E o banco analisa os projetos que ele queira participar.4Foram destinados 800 mil para esse edital. Show de bola. 800 mil que vão apoiar projetos que vão apresentar soluções tecnológicas e sustentáveis aqui para a nossa região. Perfeito. Parabéns, você que está nos acompanhando. Caso queira participar desse edital, já entra lá no site do Banco da Amazônia, faz sua inscrição, está tudo detalhado lá. Agora, falando agora em FNO, tem muita gente aguardando para a gente chegar nesse assunto do FNO. Eu estava folheando aí, eu vi a foto do nosso superintendente lá pela Suframa, lá numa reunião com Bosco Saraiva. O que tem voltado aí para as indústrias nessa questão de recursos do FNO para indústrias? Bom, o banco, ele financia praticamente todo o processo que vai agregar valor produtivo para a empresa, seja indústria, seja comércio, seja serviço. Então, tudo aquilo que for agregar valor no processo produtivo, como, por exemplo, renovação de máquinas, da frota, dos equipamentos, capital de giro, reforma, ampliação, construção de galpões, tudo aquilo que vai agregar valor dentro desse processo produtivo, independente se seja comércio, indústria ou serviço, o banco tem recursos, tem apetite, tem interesse de poder fomentar esse setor. Legal. E nessa questão voltando também nesse ponto de indústria, a licença ambiental é exigida? A licença ambiental, na verdade, quem exige é o órgão responsável pela atividade. O banco, ele como é um ente público, ele tem que cumprir todos os requisitos, como eu te falei anteriormente, desses órgãos. Então, se a sua atividade, se o órgão ambiental, por exemplo, exige que você tenha licença de operação, a licença de atividade, quando você for pleitear um recurso creditício, você tem que estar apto com essa licença. Mas se o órgão ambiental não exige que você, empreendedor, empresário, indústria, comércio e serviço, tenha essa licença de operação, a licença de atividade, o banco não vai exigir. Deixando bem claro, quem exige essas licenças são os órgãos reguladores. O banco ele tem que cumprir justamente aquilo que está previsto pelos órgãos de controle, órgãos reguladores. Show de bola. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque é muito comum as pessoas reclamarem: o Banco da Amazônia é muito exigente, ninguém consegue crédito. Você precisa entender que é um banco federal que segue exatamente essas regras, e um dos itens que é pedido é a questão da licença ambiental, que infelizmente, aqui eu quero deixar um registro, dependendo da atividade, o empresário ele sofre para obter. Então não é demora do banco, é a demora do próprio órgão para a gente conseguir tramitar, né? Tivemos vários casos aí, não vamos dar nomes, mas a média de 6 até 1 ano. Então, meu amigo Juliano, que está aqui nos acompanhando, caso você esteja, dá uma olhada para os empresários. Os empresários, às vezes, estão precisando do crédito e não tem jeito. Se a atividade exigir a licença ambiental, só vai conseguir tramitar o processo se for apresentada essa licença. E só quando tem a dispensa de exigibilidade, não é isso? Exigibilidade da licença. Exigibilidade da licença. Que você pode acessar o site do IPAAM. Se a sua atividade não exigir, aí tudo bem, você não vai estar aí nessa via sacra de conseguir aí um licenciamento ambiental. Falando nesse assunto, superintendente, como é que está hoje o banco? A gente tem percebido que cada vez tem modernizado, a plataforma está cada vez mais modernizada, e tem algum projeto nesse sentido de acelerar as esteiras de análise para tornar o processo mais rápido? Está sendo implementado? Como é que está isso? Bom, o banco, ele, como empresa qualquer, né, ele precisa se modernizar, e o banco não tem deixado o seu dever de casa. Esse ano a gente tem um projeto de modernização da nossa plataforma, sim, de colocar mais produtos dentro da nossa esteira para oferecer justamente produtos financeiros, soluções financeiras para os nossos clientes.
Então, pode ter certeza que para 2024 você vai encontrar um banco cada vez mais moderno, cada vez mais digital, cada vez mais próximo aí do empresário local, do empresário regional, seja ele em qualquer setor, comércio, indústria, serviço. Show de bola, isso é importante. As pessoas mandam sempre muita demanda sobre a questão quanto tempo sai uma operação de crédito. Isso tudo vai depender muito da operação, se é uma operação de capital de giro, se é uma operação que envolve um projeto de viabilidade, que aí entram os consultores parceiros credenciados no Banco da Amazônia, como o superintendente acabou de falar, e logicamente quanto maior a complexidade desse projeto, mas também vai demandar horas técnicas dos analistas que vão analisar esse projeto. Falando em análise, como é que está funcionando hoje uma análise de crédito no Banco da Amazônia? O cliente vai procurar a agência com um consultor ou sem consultor, ele vai na agência e entra com pedido de crédito. Esse crédito é analisado aqui em Manaus, como é que está isso hoje? Primeiro passo, o cliente, realmente aquilo que você falou, ele vai na agência fazer seu cadastro, né? Dependendo do cliente, dependendo da necessidade dele, aprovado o cadastro, o banco já tem uma ferramenta chamada de limite de crédito automático, então ele já sai lá com um limite de crédito tanto para amparar capital de giro, quanto para amparar pequenas aquisições de máquinas e equipamentos, por exemplo. Nesse caso, se o limite dele, em função do cadastro, das receitas financeiras, dessa análise de crédito automática, gerar esse limite para ele, para capital de giro ou para máquinas e equipamentos, necessariamente ele não precisa, realmente ele não precisa de apresentar projeto, e a exigência de projeto é só para ampliação ou para aquisição de equipamentos ou aquisição um projeto maior que não caiba dentro desse valor apurado dentro do limite de crédito, né? Hoje o banco tem as suas centrais de crédito, nenhuma análise de crédito ela é feita aqui no Amazonas, a central de crédito que corresponde pelo estado do Amazonas e Roraima, ela fica em Tocantins, então nós temos todo um aparato tecnológico de pessoas, toda uma central de crédito que presta toda essa assessoria creditícia aqui para a nossa região. E assim, em termos de prazo, o que mais a gente encontra de entrave dentro do banco em relação a projeto, que às vezes o banco até ouve falar, olha, demoram demais. É porque às vezes vai um projeto que falta uma documentação. Ou às vezes o projeto precisa ser recalibrado. E quando volta para a esteira de análise, esse projeto já, dependendo do volume de demanda, ele já volta para um estágio inicial. Então, às vezes, por isso que é importante, e aí um recado para você que é consultor, que é cadastrado dentro do Banco da Amazônia, de quando for estruturar os teus projetos, estruturar as tuas operações, principalmente esses projetos que envolvam construção civil, que a gente sabe que é o gargalo do sinapizado, o código sinapizado, procure antes de internalizar, procure o gerente do banco, da tua agência, para fazer esse alinhamento, antes de você colocar o projeto, fazer o alinhamento com a tua engenharia, com a engenharia do banco, para que a gente possa minimizar todos os gargalos possíveis aí que acabam fazendo com que esse crédito seja cada vez mais moroso. Então, o banco está à disposição para ter essa interlocução com vocês, que são nossos parceiros, para que realmente a gente possa atender na ponta, fazer com que o crédito do banco seja um crédito cada vez mais rápido, cada vez mais célere e que realmente chegue no momento oportuno para o empresário. Mas eu queria saber, Sávio, sobre a questão do Amazonas em si, né? Manaus aí, quanto que foi aplicado de fato, o que você acha que vai acontecer de aplicação em 2024, e nesse ponto eu queria inclusive parabenizar a atuação do superintendente anterior, o Esmar Prado, que eu tive o prazer de poder homenageá-lo enquanto eu estava como presidente no Conselho Regional de Economia, né? O Esmar foi nosso homenageado como personalidade do ano em função do brilhante trabalho que ele fez, a preocupação de aplicar aí realmente, de pulverizar o crédito nos municípios do Amazonas. E como é que estão esses números agora? Qual é as suas projeções para 2024? Bom, Marcos, para 2023, né? Aqui no estado, a nossa superintendência, que envolve o estado do Amazonas e Roraima, fechando os números, vai chegar na casa de 1 bi, chegou na casa de 1 bi e 200. Então foram 1 bilhão e 200 milhões de recursos aplicados aqui na nossa região, sendo que 700 bi lá praticamente em Roraima,
Porque 700 milhões? 700 milhões, desculpa, em Roraima, e 400 e poucos milhões aqui para fechar essa conta de 1 bi e 200. Para o exercício de 2024, nós temos um desafio maior, um desafio de crescer carteira, aí é sair de uma fatia de 1 bi e 200 para chegar em 2 bi e 200, 2 bi e meio, em termos de aplicação de recursos. Lógico que tem alguns projetos maiores chegando aqui na nossa região, que o banco vai fazer parte desses projetos. E assim, nós estamos muito otimistas, principalmente porque nós estamos encontrando um cenário que já foi mapeado pelo ESMA, o ESMA que passou por aqui, conhece todas as nossas demandas. Ele saiu da superintendência para assumir um desafio muito maior, cuidar de uma carteira não só regional, mas a carteira total do banco, a nossa gerência executiva chamada GMIF, justamente para cuidar dos pequenos negócios, a agricultura familiar, aquilo que eu falei no bloco anterior, demonstrando a importância do banco para esse setor, para esse segmento, para os pequenos negócios, seguindo o direcionamento do próprio governo federal, as políticas de desenvolvimento do Estado. Então, nós estamos bastante otimistas em relação a isso. Aumenta a responsabilidade, porque crescer carteira, pulverizar crédito, tem lá os seus desafios, né? Você precisa ter uma estrutura mais qualificada, interna, uma estrutura que seja mais rápida para atender toda essa demanda aqui da nossa região. Mas nós estamos bem otimistas. Acreditamos que 2024 o banco vai superar os desafios de 2023, superar os números que foram apresentados, que serão apresentados no próximo balanço para 2023, e de uma forma muito mais pulverizada, né? Acho que a gente tem muito para pulverizar. E assim, o direcionamento da nossa diretoria executiva é fazer com que o banco seja relevante socialmente, né? Mais relevante socialmente. E nós entendemos que para que a gente consiga atingir essa relevância que nós precisamos, um dos mecanismos é você fazer com que esse crédito, que é uma ferramenta de desenvolvimento da região, que é o FNO, ele possa chegar em mais pessoas, em mais empresários, em mais produtores rurais. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso ao crédito, você acaba diluindo o crédito, pulverizando o crédito e aumentando a presença do banco naquele setor, naquela região, naquele estado. Então, esse é um grande desafio que a gente precisa, além de crescer a carteira, não só crescer a carteira, mas crescer a carteira de uma forma pulverizada, atingindo muito mais clientes, atingindo muito mais empresários, muito mais produtores de modo geral. Show de bola. Tem um assunto que é meio ácido, mas eu não posso deixar de perguntar. Como é que está a inadimplência? E o que vocês estão fazendo para diminuir? Existe alguma campanha que vai entrar? Como é que vocês estão vendo isso? Então, a inadimplência do banco, de modo geral, ele elevou um pouquinho no final de novembro e dezembro. Nós estamos trabalhando em termos de aproximar, de entender o que trouxe essa inadimplência com os empresários. O banco hoje, de maneira muito especial, principalmente com relação ao efeito El Niño, as estiagens que tiveram, essas secas, que realmente atingiu de forma muito drástica a nossa produção agrícola, pecuária. Muitos produtores sentiram muito esses efeitos. O banco está fazendo um estudo, fazendo esse levantamento, justamente para minimizar aí os impactos dessa baixa produtividade, trazendo uma solução de uma proposta para os clientes, aqueles que não conseguirem honrar os seus compromissos por baixa produtividade, devido à seca, trazendo uma proposta que seja mais sustentável do ponto de vista creditício para eles, do ponto de vista de uma renegociação, né? Ainda é lógico que muitos estão conseguindo honrar os seus compromissos, apesar desse efeito, dessa seca drástica, foi a pior seca dos últimos tempos que nós sentimos aqui, mas para efeito creditício, muitos conseguiram realmente se equilibrar. Então, a gente vê uma inadimplência aqui no estado do Amazonas dentro daquilo que a gente tinha projetado, né? É lógico que nenhum setor financeiro, nenhum banco quer que sua inadimplência cresça, mas nós estamos acompanhando de perto isso. Temos a nossa diretoria executiva que faz um trabalho de acompanhamento lá, cujo diretor é o diretor Roberto, que faz esse acompanhamento, e o banco tem apresentado algumas soluções com foco à redução da inadimplência. Ainda tem a lei hoje, 14.166, né, que o produtor ou o empresário rural que queira liquidar a sua operação com desconto, ele pode buscar esse amparo legal também para liquidação.
Então tem alguns mecanismos. Lei 14.166. Tem alguns mecanismos aí dentro do banco que podem facilitar, ou que podem pelo menos colocar o produtor ou o empresário numa esteira de solvência daqui para frente. Show de bola. Então, sair da inadimplência, né, para um processo de negociação. Show de bola. Então você que está nos acompanhando, que também mandou uma pergunta, recebi 2 perguntas sobre esse assunto, você pode procurar a sua agência, procurar o gerente, que de repente ele pode conseguir aí uma solução para você tentar se normalizar quanto às suas parcelas, caso estejam atrasadas junto ao Banco da Amazônia. Bem, chegamos no nosso momento doce. Eu sei que você é um cara atleta, né, se preocupando aí, malhando. Pode tomar um sorvetinho de vez em quando? Posso, com certeza. Nós estamos aqui sob o patrocínio da sorveteria Amanauara. Mandar um abraço para o nosso amigo Alex. Não sei se você já conhece a Manauara. A Manauara é uma das sorveterias artesanais aqui da nossa região. Ele começou recentemente. Eu acompanhei toda a montagem dessa fábrica e, de fato, os sorvetes da Manauara fazem a diferença, são 100% naturais. Se você ainda não conhece, você vai ver um pequeno vídeo agora sinalizando onde fica a nova loja do Alex, que fica ali próximo da bola do Aleixo. Um outro detalhe importante, sabe? O nosso outro patrocinador, esse você conhece, porque é cliente do Banco da Amazônia, nosso amigo Fábio Magalhães, da Solinox. O Fábio está aqui conosco também desde o início. Então, se você quer comprar qualquer produto de inox, você vai lá na Solinox. Ele tem máquinas de última geração, chegou lá os novos lasers, muitas dessas financiadas pelo Banco da Amazônia. Então corre lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, e tem lá N produtos, desde aço inox, latão, cobre, alumínio, ferro comum, fantástico. Corre lá que você vai, tenho certeza que você vai encontrar o seu produto. E agora, enquanto a gente está finalizando a nossa conversa, nós vamos provar aqui os sorvetes da Manauara. Vocês sabem que eu já conheço. Hoje eu estou aqui com o sabor tapioca, fantástico, e o Sávio escolheu o açaí. Tem açaí na tua cidade, lá de onde você nasceu, não? Não tem. Mas você já provou açaí daqui? Já provei. E aí, gostou? Gostei, com certeza. Show de bola. Quem quiser financiar uma fábrica de açaí, encontra recurso no Banco da Amazônia? O FNO, como eu te falei, ele financia todo o processo produtivo, desde a implantação, a modernização, né? Então, para uma fábrica de açaí também está contemplado dentro dos recursos do FNO. Show de bola. Então, se você está nos assistindo, você que está empresário, tem muito empresário fora do estado do Amazonas, o FNO, Fundo Constitucional do Norte, é apenas para... Pode provar seu sorvete, sabe? É apenas para a região norte. Se você está no Nordeste acompanhando a nossa transmissão, aí você vai procurar o Banco do Nordeste com FNE, Fundo Constitucional do Nordeste, e lá no Centro-Oeste, lá é o FCO, que é também lá capitaneado pelo Banco do Brasil, se eu não me engano, é isso? Isso mesmo. Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil no Centro-Oeste, Banco da Amazônia aqui no Norte e Banco do Nordeste no Nordeste. Número de agências, alguma projeção de aumento de agência, ou apenas essas 3 aí que estão... Uma, inclusive, foi modernizada, né? A agência Cachoeirinha, ela se transformou numa agência de negócios, é isso? Isso, o Banco 2023, ele tinha dentro do seu planejamento estratégico, transformar algumas agências, tirar desse modelo tradicional. O que seria esse modelo tradicional? Com a parte da tesouraria, com parte de caixas eletrônicos, né, e tesouraria. E trazer para um modelo mais moderno de agência de negócio. Aqui na cidade de Manaus nós temos 3 agências. Uma realmente ela participou desse escopo, né? Foi transformada em agência de negócio, que é a Cachoeirinha. E as 2 agências, a Manaus Centro, que fica ali no Adrianópolis, e Manaus Sumaúma, que fica no Shopping Sumaúma, elas ainda estão no modelo tradicional de agência, né? Em termos de ampliação de agência, a gente sabe que é um desafio. O banco hoje, para estar mais próximo da sociedade, o banco está no seu planejamento estratégico, trabalhar a questão de correspondentes bancários. É bom abrir correspondentes, é isso? Exatamente. Eu não tinha ouvido falar, isso é um spoiler, é novidade. Mas vai ser só para os municípios que não têm agência, é isso?
aí no planejamento, está dentro do planejamento, né? Normalmente vão ser para os municípios que não estão sendo atendidos por agência, né? Essa é uma ideia da nossa diretoria, capitaneada pelo nosso presidente Lessa, né? E justamente para melhorar a nossa participação, a nossa atuação como o braço do governo nessas regiões onde o banco não tem presença física das agências. Show de bola. Nós falamos hoje sobre FNO não rural, falamos sobre o FNO rural, temos a linha solar, existe isso também, não é? Sim, também. O banco financia a aquisição de equipamentos, né, de energias solares, né? E tem uma linha sobre tecnologia, não é isso? Tecnologia. Como é que é essa linha de tecnologia? O que seria isso? É você ter uma ideia inovadora? Tecnologia e inovação é uma linha... É muito interessante você fazer essa pergunta, porque é uma linha que tem, além de trazer benefícios socioeconômicos para a região, principalmente no que envolve, como o próprio nome diz, tecnologia, trazer melhoramento de produtividade, trazer melhoramento de rentabilidade para as empresas, ela tem um atrativo que uma taxa de juros menor, né? Pois então, me falaram isso, de fato é? De fato é. Existe dentro lá do Fundo Constitucional, do FNO, existe lá uma linha de crédito voltada para a tecnologia e todo projeto que se enquadrar como um projeto de tecnologia e inovação, ou seja, que vai agregar inovação para a empresa, né? E vai trazer benefícios sustentáveis para a empresa, esse projeto pode ser enquadrado, vai ser analisado como uma forma, de enquadramento técnico e científico, e aí, consequentemente, tem uma redução ali na taxa de juros. Tem um tratamento diferenciado. Tem um tratamento diferenciado por entender a importância desses projetos que vão trazer inovação e tecnologia para o desenvolvimento da região. Show de bola. Bem, estamos próximo do nosso final. Eu gostaria de agradecer a presença do superintendente aqui conosco. Você que está nos acompanhando, agradecer a sua audiência. Se você não me conhece, eu sou o Marcos Evangelista, meu nome está aí no comecinho. O Banco da Amazônia ele tem feito um excelente trabalho. Eu atuo 21 anos na área de captação de recursos e eu tenho acompanhado aí essa trajetória do banco, parabenizar toda a equipe que faz o Banco da Amazônia. Ano retrasado completou 80 anos, foi isso? 81, né? Não, agora é 81, não é? 81 ano passado. Agora vamos para 82. 82, pois é, mas no retrasado teve um balão comemorando aqui os 80 anos. Mas enfim, a gente sabe que o compromisso é muito grande, o desafio é muito grande, porque trabalhar com crédito não é fácil, né? A gente quer parabenizar todos os gerentes, toda a equipe de análise, equipe de engenharia. A gente sabe que todo dia é um desafio. Nós, consultores, e aí eu quero fazer um agradecimento especial ao Sávio, que tem uma visão de que o consultor acaba sendo aí um dos braços do banco, porque o gerente ele está ali cuidando de N coisas e o consultor está na rua, né, ali visitando algum cliente, escolhendo um cliente que esteja dentro do perfil do banco, fazendo as análises prévias, como ele colocou na mesa. Então você que quer trabalhar com crédito, que me acompanha aqui, de repente pode ser muito interessante você procurar os fundos constitucionais aí da sua cidade, porque aqui, se você é da região norte, você vai ter que procurar o Banco da Amazônia, procurar estudar as linhas de crédito. Lá no site tem muito bem detalhado todas as linhas. O Sávio fez uma amostragem aqui das principais linhas que o banco atende. E suas considerações finais agora, Superintendente Éden? Bom, Marcos, primeiro agradecer a você, né, toda a tua equipe, todo o teu time aqui, por essa oportunidade de poder aqui estar divulgando a nossa marca, nossos produtos financeiros, né? O banco, como eu te falei anteriormente, é o braço do governo para essas políticas públicas creditícias aqui na região, né? Agradecer essa oportunidade, agradecer pelo trabalho, parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu programa. O assunto é dinheiro, é um programa que eu tenho certeza que leva muito conhecimento, instrução para muitas pessoas. Você tem buscado filtrar conteúdos que realmente agregam valor para a sociedade, e isso tem um cunho social muito bacana. Eu quero te parabenizar por isso. Quero também deixar os meus votos
aqui de agradecimento pelo todo o trabalho que você faz, por essa parceria que você tem com o Banco da Amazônia, né? Capitaneando projetos, levando empresários lá que talvez nunca tinham ouvido falar do Banco da Amazônia e que são empresários realmente com estrutura de capital, com estrutura de governança, que atende os critérios do FNO. Então quero te parabenizar por esse trabalho também e quero convidar você que ainda não conhece o Banco da Amazônia, você que é empresário, você que é produtor rural, que procure uma das nossas agências, que entre no nosso site www.bancoamazonia.com.br, se inteire lá sobre os assuntos do banco. Tem todas as nossas rede de contato lá no nosso próprio site e aproveita aí para deixar também um abraço para todo o nosso time aqui da região do Amazonas e Roraima, nossos gerentes que nos acompanham, que estão torcendo aí para que a gente possa, para que o banco possa continuar com esse trabalho brilhante de aplicação do crédito nas regiões mais distantes aí do nosso país, que é fazer crédito na Amazônia. É um desafio muito grande, principalmente quando se fala de crédito de fomento. Então, muito obrigado, agradecer a você, todo o seu time, e deixar aqui o Banco da Amazônia à disposição para sempre quando você precisar de ter essa interlocução com os seus ouvintes, a gente está disponível, disposto para poder contribuir aqui com aquilo que for dentro da nossa capacidade. Show de bola, Sávio. Eu gostaria de agradecer, te desejar sucesso, né? Você que está começando aí nesse novo cargo. A gente teve aí um contato desde que você chegou em Manaus, você se destacou diante de todos os outros gerentes, porque realmente queria fazer negócio com os empresários, e eu acho isso muito importante. Então eu tenho certeza que se você tiver pelo menos a metade da garra que você tinha como gerente, você vai fazer uma excelente gestão, e é isso que nós precisamos, o Amazonas precisa, é isso que o produtor precisa, e principalmente os empresários. Sucesso para você, muito obrigado pela presença, e você que está nos acompanhando, não deixa de nos seguir nas redes sociais. Falando em redes sociais, o Baza também tem um excelente trabalho no Twitter, né? O Sávio esqueceu de falar, eu também esqueci de perguntar, mas o Twitter do Baza está muito legal e também o Instagram, vai lá, conhece lá, que tem muita coisa falando sobre as linhas de possibilidades de crédito junto ao Banco da Amazônia. Muito obrigado, até a próxima.